A igreja celebra hoje a Sagrada Família de Nazaré, que continua sendo modelo para as famílias, não só para as famílias católicas, mas modelo como família em geral. A nossa comunidade CCEV existe porque as famílias deixaram de ser família, porque deixaram de olhar para um modelo de família que é a família sagrada, Jesus, Maria e José. José na função de pai, aquele que tem como vocação cuidar da família, protegê-la, orientá-la como patriarca, indicando onde é o caminho, para onde é que vamos caminhar, quais são os nossos valores como família, por onde vai a educação dos filhos. Por isso, São Paulo fala nas suas cartas e apresenta nessa segunda leitura de hoje a figura do esposo. O esposo como cabeça da família. Nos apresenta a mãe com o seu lugar de mãe na família e os filhos como aqueles que são o objetivo, dos pais, aqueles que são dados por Deus para serem educados e formados segundo os valores da família. Não só os valores que podemos dizer como evangélicos e bíblicos cristãos, mas os valores tradicionais da família. Família é família. É uma instituição sagrada e a família foi fundada pelo próprio Deus. Por isso, na criação, Deus criou um homem e uma mulher, e cada um deles tem, na raça humana, na espécie humana, na sociedade, funções bastante distintas. Na sociedade e na realidade familiar. Para destruir a sociedade, se atingiu exatamente a sua raiz, que é a família. E em nome de uma libertação da mulher, a mulher, que é tirada do cativeiro da sua casa, o cativeiro do seu lar. Olha as palavras. A mulher foi convencida de que ela deve igualar-se ao homem. Ela deve ser igual. Lógico, como ser humano, tem os mesmos direitos e os mesmos deveres como ser humano, como cidadão, como cidadã. Porém, na sociedade, há lugares diferentes para o homem e para a mulher. E esses lugares diferentes são investidos de uma dignidade, E quando em nome de um monte de filosofias furadas, muitas delas admitidas até dentro da igreja, nos encontros de casais,
havia um trabalho da igreja com as famílias que se chamava Movimento Familiar, olha a palavra, familiar cristão, onde os casais se engajavam, eram formados na doutrina da igreja, formação bíblica, e eram famílias muito sérias que cultivavam os valores cristãos na família. A oração em família, o terço em família, e os valores familiares, onde a mãe tem o seu papel, o seu lugar na família, e é bastante distinto, o pai tem o seu lugar na família e os filhos no lugar de filhos. Aí se criou um tal de encontro de casais com Cristo. Os encontros de casais com Cristo, pelo menos as vezes que me chamaram, e foram poucas, graças a Deus, para falar alguma coisa, nos encontros de casais com Cristo, são bastante regados, né? Com bastante bebida, caipirinha e cerveja e etc, não é? E depois daqueles encontros que fazem cada 15 dias, cada mês, né? Acaba sempre em festinha, e a festinha acaba em bebida, em pizza e vai que vai. De familiar mesmo e de cristão não sobrou nada. Então esses encontros de casais com Cristo não conduzem para encontrar Jesus, pelo menos os que eu conheço. Pode ser que exista por aí coisa boa dentro desta linha, né, de trabalho da igreja, mas o que eu conheço, não vi grandes frutos aí não. Mas enfim, como tanta coisa séria na sociedade vai sendo substituída por outras caricaturas, não é? Isso acontece também nos movimentos da igreja. Paro por aqui porque hoje está na moda, né? O padre falou alguma coisa, mexeu com alguém, pumba! Daqui a pouco tem alguém trazendo aí um papelzinho de excomunhão. Se fosse eu sozinho, mas eu não sou sozinho, né? Tem uma comunidade, tem todo um trabalho aí por trás, tem um monte de coisa, então eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo. Mas enfim, a família foi sendo minada, envenenada por uma porção de falsos valores. Isto não é só aqui no Brasil, não é só na igreja, mas é no mundo inteiro. Descobriu-se uma fórmula de implantar o ateísmo, implantar uma porção de ideias que decorrem daí, né? E que de uma forma geral nós podemos chamar de comunismo. Descobriu-se uma fórmula para implantar estas coisas sem que elas parecessem impostas, mas na verdade são. Mas que elas parecessem coisas assim que devagarzinho fossem sendo, né, engolidas. Um veneno que vai sendo tomado em pequenas doses e que não mata de uma vez, mas pouco a pouco vai matando. Há um grande filósofo, um cretino de um italiano chamado Antonio Gramsci, que começou a colocar como fórmula de que se nós queremos mudar a sociedade, se queremos que o comunismo seja implantado, o comunismo ateu, porque não há comunismo cristão, isso é mentira, não existe, né?
ainda que se queira comparar, dizer, não, mas olha, os valores são parecidos, olha, isso aqui são iguais, olha, se fala quase a mesma coisa, olha. Não, comunismo é ateu por sua raiz, por sua razão de ser. Comunismo é ateu. Não posso misturar água com óleo. Não funde, não mistura. Água é água, óleo é óleo. Outro dia me mandaram uma foto interessante, né? Aqui, Itanhaém, tem um rio muito grande que desemboca no mar. Se você olha na praia, você não vê nada. Mas alguém, com o tal do drone, né, que filma por cima e você nem sabe que está sendo filmado, portanto, cuidado com aquilo que você faz por aí. Não precisa mais investigador hoje, o negócio vai lá para cima, filma, você nem sabe o que está acontecendo. E o pior é que isso depois serve como prova de crime, né? Então veja, camarada com um drone mandou o drone passear por cima do mar lá, em Itanhaém. E você vê nitidamente, de um lado a água do rio escura e do outro lado a água do mar. Como os dois rios no Amazonas, né? O Amazonas e o Rio Negro, cujas águas também não se misturam. Pois é, querer misturar comunismo com cristianismo não cabe. Se você olha e procura estudar a fundo as duas coisas, você percebe que são impossíveis de serem misturados. Cristianismo é cristianismo, comunismo é ateu e é outra coisa. São coisas diferentes, distintas, completamente separadas. Portanto, esse Antônio Gramsci disse, olha, em vez de a gente ir lá com armas, com bombas e obrigar, não, isso não funciona. Não funciona, existe uma outra maneira. Vamos entrar nas escolas. Vamos entrar nas escolas. E começaram o trabalho nas escolas. Primeiro nas universidades e depois perceberam que adulto tem uma cabeça mais ou menos formada, então vamos descendo o nível, né? Aí chegaram até as crianças e perceberam que se a criança começa a ir na escola com 7 anos, ela já tem valores formados dentro dela. Então vamos começar de uma outra forma. Vamos começar a mostrar para as mulheres que elas precisam se emancipar, que elas precisam sair, né? Já ouvi até essa expressão, já li essa expressão, elas têm que sair da senzala. O lar, a casa, a família, o lar é visto como uma senzala, onde ela está escravizada pelo trabalho da casa. Ela tem que limpar a casa, ela tem que fazer comida, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que lavar roupa. Coitada, que pobre escrava que é esta mulher. Olha, e com isto, quantas mulheres engolem sem saber este veneno. E aí criaram o feminismo. E com o feminismo as mulheres não querem mais ser femininas. Então elas vão para a academia para ganhar musculatura, não é? Porque elas precisam se igualar aos homens. Não há como.
Não há como. A mulher é mulher, ela é feminina. E ela traz em si toda uma dignidade, a dignidade da maternidade, Esses dias atrás, havia uma estúpida no Facebook dizendo que assim que ela conseguiu se libertar da sua criança pelo aborto, ela se sentiu como um Deus. Coitada, o inferno está garantido para ela. Está garantido. Ele se igualou a Deus, essa idolatria. É um pecado gravíssimo e é pecado contra o Espírito Santo, esse tipo de linguagem. Mas a mulher, pouco a pouco, foi engolindo essa filosofia, não é? E também se começou a atingir os homens, para que os homens fossem mais feminilizados, não efeminados, mas feminilizados, para que eles assumissem funções que são próprias da mulher. A mulher tem a dignidade da maternidade. E se ela joga fora isto que ela tem de maior nela, ela joga fora a sua realidade feminina, joga fora o seu lugar na sociedade, joga fora. Hoje você vê por aí, não é? A gente olha, quando anda um pouco na rua, eu, graças a Deus, saio cada vez menos. Mas quando saio pela rua, eu vejo as mulheres não têm mais dignidade, não se respeitam mais, né? Coloca tudo à mostra. E com isto, expõe, joga fora, no lixo, a sua dignidade como mulher, a sua dignidade como mãe, como esposa. Então se passou, né, a perceber que educar as crianças a partir de 7 anos não funciona. Então vamos elevar a mulher, entre aspas, mudar os seus conceitos, e para que ela sinta que ela precisa emancipar-se. E para que ela se emancipe, é necessário que ela trabalhe, que ela arrume um emprego, que ela trabalhe para estar em dignidade no mesmo nível que o homem, como se isso fosse possível. Cada um tem o seu lugar, não tem como misturar o lugar da mulher e o lugar do homem. Nunca vai haver esta igualdade, nunca. Não, mas a vida está difícil. Mas se a mulher não trabalhar, a gente não sobrevive. Mas se não tiver a complementação do salário dela, nós vamos passar fome. Mentira! Mentira! Porque durante séculos não foi assim. A mulher cumpria suas obrigações como esposa, como mãe. E o pai as suas obrigações como pai, como cabeça da família. A educação dos filhos nos primeiros anos de vida compete à família, com mais tempo pela mãe, que é quem mais fica junto com os filhos. Compete à mãe passar os primeiros valores
da vida, os valores cristãos, os valores morais, os valores sociais, o lugar que cada um exerce na sociedade como cidadão, como cidadã. Então se criou o grande modelo das creches. É bom ter filhos, mas eu gosto tanto do meu cachorrinho. É bom ter os filhos, eles têm que ter o seu lugar e dormir lá no seu canto, mas o meu gatinho dorme na minha cama. Pena que está sendo gravado, eu não posso falar o que está na minha cabeça. Mas vocês imaginam, porque com certeza estão pensando a mesma coisa que eu. Pelo menos quem tem valores cristãos, não é, na sua vida. Então hoje as mulheres têm os filhos, não vem a hora de colocar a criança numa creche, e até às vezes antes de acabar a tal da licença maternidade, né? E querem estender aí por 6 meses ou até mais. Enganosamente é para que a criança, né, possa estar mais tempo com os pais, para ser melhor educada. Isso tudo é conversa mole, porque na realidade não é assim. Não é assim. A mulher não vê a hora de encontrar uma creche para colocar a criança na creche. E está cheio de creche por aí, onde a mãe põe a criança nem sabe falar ainda. Ela vai aprender a falar na creche, com a educadora, com os outros coleguinhas, imagina. Todo esse aprendizado da criança, desde o seu nascimento, desde o parto, todo esse aprendizado só é possível para ser equilibrado, que ele seja acompanhado de uma grande dose de amor. Só por amor. Só por amor. Não me venha dizer que numa creche, a tia da creche ama tanto aquelas crianças. Não ama nada, ela é empregada. Ela está lá porque ganha um salário. Ela não está nem aí com a criança, não. Ela faz a obrigação dela, até onde dá. Quando não dá, se ela puder dar uns tapas na criança, para a criança calar a boca, ela dá mesmo. Ela não faz aquilo por amor. Quem faz por amor não cobra salário. Quem faz por amor faz simplesmente para responder a uma vocação. Portanto, substituir a família por uma creche socializa a criança. Socializa, sim. Porém, essa socialização, ela é doentia. Tem algum microfone aí com problema, porque está chiando no som e isso sai na gravação depois. Porque está ligado na aparelhagem lá do som. A formação dessa criança no sentido social, né, do relacionamento social, até pode ser que seja boa. Mas a criança, nos primeiros anos de vida, ela não precisa disso. Ela precisa do ninho. Ela precisa do ninho. O ser humano é aquele que leva mais tempo, né,
para conseguir viver sem ajuda. Se a mãe não trocar a fralda, a criança não troca sozinha. Se a mãe não der comida, não der de mamar, não der a mamadeira, a papinha, a criança não sabe comer. E você imagina que na creche vão fazer essas coisas com o mesmo carinho que você faria como mãe, respondendo à vocação da maternidade. Não, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso ir para a faculdade, eu não posso ficar cuidando de criança. Imagina que eu vou ficar limpando bunda de criança, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para a faculdade, eu preciso crescer, eu preciso... Mulher, não seja idiota. A sua primeira vocação é ser mãe. Ser mãe. Se não tem a intenção de pôr filhos no mundo e educá-los como deve ser, não os coloque no mundo. Não os coloque no mundo. Mas também não aborte, não. Mas também não tome uma porção de porcarias abortivas ou outros métodos, né? Tem uma porção deles aí, DIU e etc. Tudo isso é abortivo. Tudo isso é abortivo. Portanto, aborto é pecado. Aborto é assassinato. Em qualquer período. Há métodos abortivos que permitem que o óvulo e o espermatozoide se juntem. Permitem que haja fecundação, mas que não haja nidificação, ou seja, a fecundação sim, o ovo é formado sim, mas impedem que ele se aloje no útero. E a partir do momento em que óvulo e espermatozoide se unem, Deus infunde o Espírito, e aí está um ser humano, ainda que seja uma pequena célula. Abortar essa pequena célula é assassinato, é matar. Tem a lei aí, né? Tem a lei hoje. Se protege tantos animais, não é? Um prefeito aí numa cidade qualquer do interior, lá no Nordeste, está preso. Está preso porque matou os cachorros da cidade, mas era tanto cachorro, não tinha o que fazer. Como faz? No meu tempo de criança passava a carrocinha. Ia recolhendo os animais, não é? Levava para o canil da prefeitura, um outro que fosse adotado, beleza, o que não era adotado virava sabão. Então vamos fazer lei também para não poder mais comer carne de vaca, não poder matar mais porco, carneiro, não poder matar mais o frango, coitadinho. Né? O franguinho, coitadinho, que com 45 dias ele é obrigado, né, a virar frango e vai para o frigorífico. Não, só os cachorrinhos e os gatinhos. Porque o meu cachorrinho é o meu filhinho, o meu gatinho, para com isso. Você se iguala a um animal. Gostar do animal, ótimo, beleza, eu também gosto de cachorro, gosto de gato, eu gosto de bicho, né? Mas jamais os meus sentimentos com aquele animal serão de pai e filho. Nunca, nunca. Paternidade e maternidade humana se relaciona com o ser humano. Jamais o animal pode ser seu filho. São naturezas diferentes.
naturezas diferentes. Ainda que se insista, em provar que o homem descende do macaco e que o homem é o último elo, é o último elo da evolução. Macaco é macaco, ser humano é ser humano. Falta alguma coisa lá. O ser humano tem uma alma, tem um espírito, uma alma que o faz imagem e semelhança de Deus. Deus fez toda a criação. Como Ele fez, não é importante. O importante é que foi Ele quem criou. Ele é a causa primeira e única de tudo. Mas Deus foi criando. Existam os animais, existam os peixes, os pássaros, não sei o quê, para lá. No final de tudo Ele diz: façamos o homem. E quando se lê homem na Bíblia, se entenda ali ser humano, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não há como ser imagem e semelhança de Deus no gatinho, no cachorrinho, no macaquinho. Não, por favor. Se você está precisando de um filho, tem aí mais de 60 mil crianças para serem adotadas, de 0 a 18 anos. Se quer derramar seus sentimentos de maternidade, de paternidade, adote uma criança que não tem família, que não tem os pais. É que o cachorrinho é mais fácil, não é? O gatinho é mais fácil, Então, infelizmente o mundo hoje procura o mais fácil. É mais fácil colocar a criancinha na creche, pagar, alguém faz aquilo que a mãe deveria fazer. A relação da mãe quando troca as fraldas da criança, a relação do pai quando troca as fraldas da criança, a relação do pai e da mãe quando dá banho na criança, a relação do pai e da mãe quando dá o alimento para esta criança, nunca, jamais será substituído pela tia da creche. Por mais que a tia seja boa. Ah, mas são religiosas, são irmãs. Pouco importa. Por quê? Pouco importa. Porque há uma relação que é superior a qualquer coisa, para a qual hoje não se dá importância. Não se dá importância. São os laços de sangue. Laços de sangue. Esses laços de sangue são sagrados. Esses laços de sangue são indestrutíveis. Esses laços de sangue permanecem até depois, quando morremos. Esses laços de sangue permanecem, são sobrenaturais. Há uma graça presente ali, na maternidade. Há uma graça presente na paternidade. Isso é indestrutível. Isto é insubstituível. Portanto, minha irmã, se você não gosta do que eu estou falando, é problema seu. Olhe o Evangelho e seja fiel a Jesus. Quer modelo de mãe? Olhe para Maria. Olhe como Nossa Senhora. Imagine, você é capaz, é só ler o Evangelho. Ah, mas o Evangelho fala tão pouco de Nossa Senhora. Pois é, você quer alguém que fale mais sobre Nossa Senhora? Procure ler
procure ler os livros de Santo Afonso Maria de Liguori. Um livro que se chama de maneira especial As Glórias de Maria. E lá, Santo Afonso, fundamentado na doutrina da igreja, na tradição da igreja, nas escrituras, nos apresenta com muita clareza Nossa Senhora. Minha irmã, a sua primeira vocação é ser mãe. A sua primeira obrigação como resposta a esta vocação é criar e educar seus filhos. Você não pode substituir isto por uma creche. Eu poderia até citar uma série de versos aqui, né? Que a gente recitava quando criança na escola no Dia das Mães. O Dia das Mães que querem substituir agora, não é? O Dia dos Pais que querem substituir, porque nem toda criança tem pai, nem toda criança tem mãe. Mentira que isto é um sentimento. É para acabar com os valores da paternidade e da maternidade, para jogá-los no lixo. A partir do momento em que a mulher joga fora a sua maternidade, ela continua jogando fora tudo aquilo que é feminino. Jogando fora o seu feminino, vai jogando fora a sua dignidade de mulher, né? Sua dignidade de mulher. A não ser o nosso pessoal de CCEV e raramente outras pessoas, eu não vejo por aí mulheres que usem o véu na igreja. Ah, mas isso é ultrapassado. Nossa, pois é. Não é ultrapassado. Aquilo que é sagrado se cobre. O que é sagrado se cobre. O mistério nos ajuda a experimentar a graça sobrenatural, não é? Sobrenatural. Mais lá atrás, a igreja, quando celebrava a Eucaristia, celebrava dentro de um espaço parecido com o nosso aqui, 4 colunas. Mas nessas 4 colunas eram revestidas por uma cortina. E toda a oração eucarística, inclusive a consagração, era feita pelo padre ali dentro com as cortinas fechadas, mostrando com isto a grandiosidade do mistério de Jesus, que se faz presente na aparência do pão, na aparência do vinho. Depois se tiraram, né, os baldaquinos, é o nome essas 4 colunas com esse, né, telhado estilizado. Se tirou isto fora, permanecem nas grandes basílicas. Se hoje se dá tanto nome de santuário para santuário que não foi oficializado, né? Tem até basílica por aí que não foi oficializada. Por que o nosso também não pode ser uma basílica, um santuário e ter o seu baldaquino, não é? Nós também podemos instituir, tantos fazem, fazemos também. É bom para nós, para o nosso espírito e nos ajuda a rezar. Mas depois se tirou tudo isso, mas permaneceu o mistério, né? O padre rezava olhando para Deus.
olhando para o Oriente, olhando para onde nasce o sol. A nossa igreja, ela é direcionada para onde nasce o sol. Por isso a gente pode, começar a missa aqui olhando lá para o ícone do Cristo, e algumas coisas nós podemos fazer, se isso não fere a liturgia, Aí se passou a enxergar a missa como ceia. É uma ceia, uma festa, uma festa. Celebrar de frente para o povo, de costas para o Oriente, de costas para Deus, e de frente para o povo, versus populi. E com isso foi se jogando fora o mistério. Como é difícil recuperar essas coisas agora, Como é difícil. Cada vez mais difícil. A maternidade encerra um mistério. Essa relação que você, mulher, mãe, tem com essa criança que vai sendo gerada dentro do seu ventre, só você tem essa relação, ninguém mais, ninguém mais. O pai se aproxima desta relação, mas a comunhão do pai com aquela criança que está sendo gerada no ventre daquela mãe não atinge a mesma plenitude. Pode ser que alguém que vai assistir esse negócio diga assim: mas padre, isso é poesia. Não, não é poesia não, mano. Não é não. Se você é mãe, com honestidade, consulte o seu coração. Olha para a tua história e veja. Há um mistério que envolve a maternidade. Há um mistério que, por causa da maternidade, envolve a mulher. As religiosas usavam o seu hábito, o seu véu, e escondiam bastante o seu corpo. Por quê? Porque na religiosa se via, ainda se vê, graças a Deus, a presença da maternidade em plenitude. A religiosa não gera alguns filhos, mas ela gera na fé os cristãos que se aproximam dela, pelo menos deveria ser assim. Então a religiosa, envolvida com o seu hábito, ela envolve todo um mistério do esponsal, o amor esponsal com Jesus. A religiosa é a esposa de Jesus Cristo. Se tiver religiosa assistindo, tem alguma que vai dizer: não, mas isso é ultrapassado. Não é não, minha irmã, não é não. Leia os documentos mais recentes da igreja com relação à vida religiosa, com relação à vida contemplativa. A religiosa continua sendo a esposa de Cristo, porque é assim que está na doutrina da igreja, é assim que está na tradição, é assim que está nos documentos dos papas. A religiosa é esposa do Cordeiro. A religiosa carrega em si um mistério, o mistério de ser esposa de Jesus. Como a igreja. A igreja é a esponsa Christi. A igreja é a noiva que o Senhor, no fim dos tempos, virá buscar para o grande nupcial, como nos fala o Apocalipse, para a grande festa das núpcias do Cordeiro. Jesus virá buscar a sua noiva, e a religiosa é o modelo desta noiva. Por isso seu corpo é todo coberto, porque ela guarda dentro de si um mistério. Um mistério. O mistério de ser esposa de Jesus. E se ela é esposa de Jesus, ela gera filhos para Jesus.
filhos para a igreja. Carrega em si o mistério da maternidade, não a maternidade material, mas a maternidade espiritual. E a mãe que gera filhos, é esposa. Também modelo da igreja, esposa de Jesus Cristo. Ela é modelo. Modelo da esposa. E essa esposa é a igreja. A mulher gera filhos na sua materialidade, gera filhos, né? Para manter a espécie humana, mas gera esses filhos também para Deus, também para a igreja, também para a sociedade. Muitas mulheres, talvez por ignorância, por falha da própria igreja, que já não fala mais essas coisas, infelizmente, não é? Não que não estejam nos documentos da igreja, estão, mas tem muito padre que não está nem aí com isso, então não fala essas coisas. Vai na onda, fala aquilo que agrada a orelha das pessoas, porque se ele falar alguma coisa contra, cai a arrecadação. Que desgraça, não? Que desgraça. Pobres desses homens que vão ter que responder diante de Deus por isso. São mercenários, não são sacerdotes. Por isto, aqui em São Paulo, de maneira especial, porque vivemos aqui, não é? Por isso nós temos uma Cracolândia imensa, imensa, imensa. O pessoal que está morrendo na Cracolândia é jovem, fruto da não família. O pessoal que vem para cá, na sua grande maioria de 99%, é fruto de uma não família. Ah, mas ele foi porque ele quis. Não, ele foi porque ele quis, porque a vontade dele não foi educada, porque ele não recebeu a instrução necessária, porque ele não recebeu formação, porque não recebeu a formação religiosa, a formação humana, que só se recebe nos braços da mãe, nos braços do pai, no aconchego familiar. De outra forma, não existe. Não existe. Há mulheres que eu conheço que ficaram viúvas e conseguiram ser pai e ser mãe para aqueles filhos. Mas há muitos pais que ficaram viúvos e logo arranjaram uma estregueta porque eu não consigo ficar sozinho, não, eu não consigo não. O que é isso? Eu consigo, por que você não consegue? Ah, mas você é padre e tem uma graça. É, mas eu sou tão ser humano como você. Consegue? Sim. Peça a Deus te dar a graça que isso é possível. É possível. Com a graça de Deus. Humanamente só não é não. Não é não. Maternidade e paternidade são vocação. E se você não responde à vocação, vai dar contas a Deus por isto. Vai dar contas a Deus por isso. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que vai ouvir essa pregação, pode ser que você nem ouça até chegar no fim, né? Porque fica com raiva, porque eu estou falando que está errado. Botar filho na creche para ir trabalhar está errado mesmo. Botar filho na creche porque eu quero estudar está errado.
botar filho na creche porque eu sou emancipada, porque eu sou uma mulher livre, porque põe na creche porque Deus me livre ter que cuidar de filho, Deus me livre limpar a criança, Deus me livre, né, dar banho, Deus me livre aquela fralda suja de cocô, Deus me livre, Deus me... Sabe por que você não gosta da fralda suja de cocô? Porque dizendo não à sua vocação, jogando fora a sua dignidade de mulher e de mãe, você vê ali o seu espelho. Desculpe. Papai, você que acha que a educação é coisa que a mulher é que deve tomar conta, então você não cuida dos filhos, você não olha, você não limpa, você não lava, você não ajuda a cuidar, você não dá comida, você não conversa, porque você é homem, e como homem você tem que ficar no bar, você tem seus companheiros, não é? Você também. Não limpa a criança porque você não quer ver o seu espelho, né? O cocô da fralda, porque você jogou fora sua vocação de pai, jogou fora sua dignidade como homem e se tornou um cocô. Está aí porque existe a nossa comunidade, está aí porque existe a CCEV, para tentar remendar, né, aquilo que não foi feito. Só que o pessoal que vem para a CCEV também, muitas vezes não está disposto a ser remendado. Passa um pano, faz de conta, não é? Faz de conta, sai daqui, recai. Tá vendo? Olha, a comunidade lá não é boa, tem que pôr em outro lugar, ele recaiu. Vai recair de novo. Vai recair de novo. Por quê? Porque você, meu irmão, que está internado aqui, não abraçou os valores que deveria abraçar. Há quanto tempo eu peço para vocês? Gastem tempo na capela diante do Santíssimo Sacramento. E vocês continuam não dando bola para isso. Azar seu. Você, monitor, você que está na frente, diretores da CCEV, se vocês não rezam, o que vocês fazem é só uma obra humana. E a CCEV é obra de Deus, não é humana. Precisa do ser humano, mas com o coração dócil. Dócil que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. E se você, diretor, coordenador, não busca esta força de Jesus na adoração do Santíssimo Sacramento, na Eucaristia, o que você faz é só trabalho social, se gasta à toa. Se gasta à toa. Se engana, né? Acha que está fazendo uma grande coisa. Não está não, não está não. Tenho pena de você. Você não está servindo a Deus. Onde é que eu aprendo a servir a Deus? Com o próprio Deus. Onde é que eu bebo aquilo que eu preciso para passar para quem está na comunidade? Né? Com o coordenador, monitor, psicólogo, raia a parte lá que tem, né? Não sei, tem tanta coisa aí. Mas se eu não bebo isto na adoração ao Santíssimo, no pé do sacrário, o que eu faço é obra humana, simplesmente. Por isso, tanta dificuldade, por isso luta, e a gente vê pouquíssimo resultado. Porque fica só obra humana. De certa forma, a diretoria da comunidade, os coordenadores nas salas, os coordenadores, monitores aqui no Vale, né, com aqueles que estão internos, devem ocupar o lugar de pai e de mãe na vida daqueles que aqui chegam.
ser pai e ser mãe. Portanto, tem a responsabilidade da reeducação. Reeducar. Preparar estes homens que passam por aqui, mulheres também, não é? Que passam por aqui para serem cidadãos úteis à sociedade. E um cidadão útil, ele tem valores, valores humanos, valores morais, valores cristãos. E se nós não reeducamos, fazendo com que esses valores mudem, a recaída é iminente. Iminente. O indivíduo não tem onde se segurar. Enquanto ele está aqui, está protegido, está guardado na redoma. Mas quando sai daqui, ele não aprendeu a viver. Não aprendeu onde buscar forças. Não aprendeu como fazer. Se a CCV não age como família para aqueles que se aproximam dela, ela não cumpre o seu papel. Ela não faz o que deve fazer. Quem está na frente para ser pai e ser mãe. Está na frente para sentar, conversar, acolher, atender, amar. Mas também está na frente para reeducar. E reeducar, é ser duro, é ser firme. É escandaloso o tanto de comida que eu vi jogarem fora na véspera de Natal e no dia de Natal. Por quê? Porque se tem a falsa ideia de que os internos comem muito, então precisa pôr muita comida. Mentira, mentira. Porque quando se faz isso, você não está sendo reeducado. Não está sendo reeducado. Nós ganhamos as marmitas, um presente, graças a Deus. Que o Senhor abençoe quem nos dá isso, muito. Mas se tem a ideia de que uma marmitinha daquela é pouquinho, os hóspedes ficam com fome, irmão. Ai, irmão, o senhor é tão... Eu não sou mau. O que está naquela marmita foi calculado por uma nutricionista. O que está na marmita tem tudo que uma pessoa humana, normal, precisa para uma refeição. Se você precisa 2, 3, alguma coisa está errada. Ali você tem as vitaminas, as proteínas, os sais minerais, etc, que um ser humano normal precisa para uma alimentação. Está tudo ali, uma marmita daquela. Nossa, mas é tão pouco. Não, não é pouco. É o necessário para alimentar você. Você não tem que sair daqui, né, um capado de gordo. Não, isso não é saúde, meu irmão. Calma, isso não é saúde. Gordura não é saúde. Mas tem gente que acha, né, que precisa 2, 3 marmitas para cada um e fazer mais arroz, fazer mais feijão, fazer mais... E depois eu vejo lá jogando um monte de comida fora. Pecado. Pecado. Não sou eu que vou responder por isso não, graças a Deus, porque eu não estou aqui para olhar, para ver, para reeducar, para nada. Minha parte eu faço. Cansado ou não eu venho, cansado ou não eu celebro, cansado ou não eu procuro fazer minha pregação. Quem aproveita dela bem, quem não aproveita, não posso dizer a palavra de novo, né?
quem vai me ouvir através de YouTube, de Face, não sei quem vai me ouvir, vocês que estão aqui, né? Que o Espírito Santo seja derramado com abundância sobre você, para que através do Espírito Santo, em nome de Jesus, você tenha a sabedoria necessária para entender, ouvir e colocar na prática da sua vida aquilo que as primeiras leituras da missa de hoje nos falam, os valores da família, o lugar de cada um dentro da família. A família é uma instituição sagrada, formada pelo próprio Deus. Portanto, se você imagina outra forma de família, não é o que Deus sonha para a humanidade. Se você sonhar o que Deus sonha, você é feliz e Deus abençoa. Agora, se você quiser fazer só os seus sonhos, né? outras formas de família que não são família, né? São juntamentos, grupamentos humanos, mas não servem como modelos. É problema seu, não tenha graça. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que o Espírito Santo te dê toda a sabedoria e o discernimento necessários. Deus te abençoe.